Meus amigos, minhas amigas, vamos então para mais uma live, né? Que mais uma vez virá através do livro, o ensinamento é através do livro Embaixo do Abacateiro. Embaixo do Abacateiro. Né? São ensinamentos que Emmanuel nos passou quando Chico fazia o Evangelho embaixo de um abacateiro ao ar livre, junto à natureza, exatamente como Jesus também fez. Então, o ensinamento de hoje virá através da explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, que ocorreu no dia 13 de junho de 1981. Hoje nós vamos falar sobre o elitismo na doutrina espírita. Mas o ensinamento virá através de um item do Evangelho. Vamos ver qual é a lição que caiu aqui. Aí o José Carlos de Luca, ou seja, o Carlos Antônio Bacelli, que foi o que escreveu esse livro, ele vai nos dizer: vamos hoje recordar uma reunião que se processou no dia 13 de junho de 1981. Aí ele fala: a tarde se fazia belíssima, o sol beijava as folhas do frondoso abacateiro que generosamente nos protegia. Na estrada ali perto, uma boiada era tocada ao som de berrantes. Olha só, e o Chico ia fazer o Evangelho, estava fazendo o Evangelho ao ar livre, né? Junto à natureza, embaixo de um pé de abacateiro. E nisso passou uma boiada, sendo tocada ao som do berrante. Aí abriram o Evangelho ao acaso, e caiu aqui a paciência. Aí ele fala que cada companheiro, convidado aos comentários vespertinos, deu ao tema um colorido próprio, evidenciando a fonte inesgotável da inspiração que verte, cristalina das alturas. Alguém considerou que a paciência, ou seja, vou explicar mais uma vez, o Chico reunia aquela multidão, com pessoas vindas de várias partes do país e do exterior. Então, era norma, não é, nesse trabalho, uma pessoa abrir o Evangelho ao acaso, para que a lição que caísse ali viesse por indicação dos Espíritos. Aí cada uma das pessoas que estavam em volta da mesa fazia um comentário sobre seu ponto de vista, não é? No que tange ao Evangelho de Jesus. E, por fim, o Chico dava o seu parecer, e via de regra, esse parecer vinha através do próprio Emmanuel. Muito bem. Então, cada companheiro convidado aos comentários respectivos deu tema um colorido próprio. Muito bem. Alguém considerou que a paciência, e o tema que caiu foi a paciência. Então, um deles deu o seu parecer, que a paciência é uma forma legítima de caridade. Então, um deles falou que a paciência é uma forma legítima de caridade. Quem tem paciência consigo e com o outro, está sendo caridoso para consigo e para com os outros. Esse foi o comentário que um deles fizeram. Muito bem. É uma forma legítima de caridade. Um outro também, que pegou o Evangelho, falou: acentuou que carecemos de perdoar, provando a nossa fé. Recordamos também o que nos dissera o Cristo, quanto à caminhada de 2000 passos. Então, está falando aqui do perdão, né? Aí é que está. Dona Marilene Paranho Silva, distinta evangelizadora da infância, em Uberaba, assinalou que para ter paz é imprescindível que a criatura viva contente com tudo que Deus lhe dá. Tá vendo? Isso é uma forma também de paciência.
A pessoa tem que viver contente com tudo que Deus lhe dá. Porque, às vezes, a pessoa se exaspera quando as coisas não saem a contento. Quando as coisas em sua vida acontecem de forma diferente, da forma como ela não idealizou, não planejou. Mas é importante entender, é importante nos conscientizarmos efetivamente que muitas vezes Deus nos manda a felicidade e a paz através de doença, através de contratempo, através de muitas coisas que a gente não espera. Por isso é importante, como ela falou aqui, não é? A necessidade da pessoa ficar contente com tudo que Deus nos dá. Não é? Eu vou repetir o que ela falou. A senhora Marilene Paranho Silva, que distinta evangelizadora da infância em Uberaba, assinalou que para ter paz é imprescindível que a criatura viva contente com tudo que Deus lhe dá. Aí que tá, porque muitas vezes as coisas não acontecem da forma como a gente pensa, que idealiza e sonha, não é? Quem sabe o que é bom para nós é Deus. E o tempo que Ele vai se utilizar para nos ajudar, o tempo também é de Deus. Por isso é importante se conformar, não é? Se pacientar. Tem que ter paciência e esperar o tempo de Deus com fé e esperança. Formiga, o poeta, que todos admiramos nos arraiais doutrinários, citou uma trova para ilustrar o assunto. Então, vamos ver o que Formiga, poeta, falou. Pois foi assim, de repente, em meio à vida tombou, era tão impaciente que a própria morte a apressou. Está vendo? A pessoa que é impaciente, que é um sintoma onde tem sua origem na ansiedade, a pessoa que é impaciente, ela simplesmente está cometendo consigo mesma, ela está cometendo um auto-suicídio. Quem é impaciente vai morrendo aos poucos. Depois dos convidados falar, Chico se preparou para igualmente trazer a sua colaboração. Ou melhor, a colaboração de Emmanuel aos comentários evangélicos. Agora, depois que todo mundo falou, deu seu ponto de vista sobre o tema em questão, o tema que foi aberto ao acaso e caiu lá, a paciência, aí agora é a vez de Emmanuel falar, através de Chico Xavier. Então, se todos nós que estamos participando deste evangelho, não é, se nós temos impaciência, agora é a hora de aprender com Emmanuel. Vamos ver qual é a sugestão que Emmanuel nos passa no que tange a necessidade imprescindível de termos paciência. Então vamos lá. O silêncio então se fez maior e todos deram um passo adiante, aguçando os ouvidos. Chico principiou afirmando que durante 300 anos quase os cristãos se reuniam ao ar livre. Olha só. Olha o que o Chico falou. O Chico principiou afirmando que durante 300 anos, quase 300 anos, os cristãos se reuniam ao ar livre. O Sermão da Montanha, o documento mais importante da humanidade, olha o que o Chico fala, que o Sermão da Montanha é o documento mais importante da humanidade. Não foi produzido entre quatro paredes. Então, o documento mais importante da humanidade, não é? As informações mais importantes e valiosas que Deus nos passou para toda a humanidade, está contido, inserido no Sermão da Montanha. E este Sermão da Montanha, que o seu Filho nos passou, que foi Jesus, não aconteceu no meio, entre quatro paredes, foi ao ar livre. Ao ar livre, é importante salientar isso, ao ar livre. Que é o que o Emmanuel está falando aqui. Ao ar livre, né? Não foi produzido entre quatro paredes, mas sim ao ar livre, junto daqueles que são os herdeiros do Evangelho, que somos nós todos, através dos tempos. Após o luminoso preâmbulo, Chico considerou que, se Jesus multiplicou os pães, nós repartimos as migalhas. A ideia de Jesus nos une, embora sejamos aqui estranhos
uns aos outros. Então a ideia de Jesus nos une. Muito embora naquele momento ninguém se conheça, mas nós estamos unidos. Em nome de Jesus, em nome da sua diretriz, dos seus fundamentos, que nos foi trazida por Ele mesmo, e que tem a sua origem no pedido de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Olha que coisa interessante, né? Então, aquela multidão de pessoas que não se conheciam, estavam ali reunidas em função de um fundamento, e esse fundamento quem nos trouxe foi Jesus, que é a Boa Nova. E tudo isso, e o documento mais importante dessa Boa Nova é o Sermão do Monte. Para que todos nós saibamos de onde viemos, para onde a gente vai, não é? Qual a verdadeira finalidade da nossa existência aqui na Terra e principalmente o sentido da vida. Está contido no Sermão da Montanha. Muito bem. Eu vou repetir isso que Emmanuel falou. Chico principiou afirmando que durante 300 anos, quase, os cristãos se reuniam ao ar livre. O Sermão da Montanha, o documento mais importante da humanidade, não foi produzido entre quatro paredes, mas sim ao ar livre, junto daqueles que são os herdeiros do Evangelho, que somos nós todos, através dos tempos. Após o luminoso preâmbulo, Chico considerou que se Jesus multiplicou os pães, nós repartimos as migalhas. A ideia de Jesus nos une, embora sejamos aqui estranhos uns aos outros, dizendo que a doutrina espírita é, sobretudo, orientação para a vida. Olha, a doutrina espírita é, sobretudo, orientação para a vida. Para que nós passemos a nos conhecermos, compreendemos efetivamente qual a verdadeira finalidade de nossa existência aqui na Terra. Né? Saber de onde viemos e para onde iremos. Descobrir que a vida não é só essa que nós vivemos. A vida continua. A morte não existe. Porque a morte é apenas uma palavra criada pelo homem. No dicionário de Deus não consta a palavra morte. Pelo contrário, consta a palavra vida. Muito bem. E a doutrina espírita nos explica também, entre outras coisas, que nós somos os artífices de nossa felicidade ou infelicidade. Que a nossa felicidade é medida pela felicidade que fizemos ao outro, porque é dando que se recebe e ninguém consegue nada sem primeiro dar. A doutrina espírita explica tudo isso. Chico, aproveitou para se referir às reuniões de caráter elitista. Está vendo só? Porque, infelizmente, a nossa doutrina espírita hoje em dia já está elitizada. As convenções e as palestras hoje virou show. Tem espírita aí espírita famoso, que tem milhões de seguidores, que já se envolveu com a política. É melhor a gente ficar esperto, pessoal. Vamos ficar esperto, pelo amor de Deus. Vou repetir. Tem espírita famosíssimo, que tem milhões e milhões de seguidores, que está fazendo live, transmitindo opiniões como verdadeiras sobre no que tange a política. Tenhamos cuidado, pelo amor de Deus. A nossa única ideologia é uma só. É nos esforçarmos para seguirmos as diretrizes e os fundamentos de Jesus. Não nos envolvamos com política, pelo amor de Deus. Não façamos isso. Isso vai provocar sair lágrimas dos olhos de Jesus. A nossa política é nos voltarmos para nós mesmos, é nos conhecermos. E viver nessa terra em função de nos esforçarmos para executar o trabalho referente aos principais itens que fazem parte do nosso planejamento encarnatório. Não se envolver com política. Não façam isso. Pelo amor de Deus, não façam isso. Então, eu vou repetir
O Chico já está aqui. Isso aconteceu no dia 13 de junho de 1981. Nessa época, em 81, o Chico já estava nos prevenindo sobre essas informações e esse trabalho que os falsos profetas dentro da nossa doutrina estão fazendo, que é a elitização da doutrina espírita. Eu vou repetir o que o Chico nos falou. Durante 300 anos, o Evangelho, os cristãos faziam seus cultos ao ar livre. E muitos deles, Chico não mencionou isso, mas vale a pena lembrar, e muitos deles faziam a doutrina espírita, faziam o Evangelho nas catatumbas, escondido das autoridades da época para não ser preso e morto nas arenas. Hoje, não é? Nós estamos, como ele falou aqui, repartindo as migalhas. Né? Então, infelizmente, esses falsos profetas que estão dentro da nossa doutrina, convivendo conosco, estão elitizando a nossa casa. Então, hoje, não é? Os centros espíritas estão se tornando verdadeiros monumentos, locais elitizados, aonde as pessoas fazem o evangelho, as convenções, onde a pessoa tem que pagar uma fortuna para participar. Pobre não tem condição de assistir uma palestra de um grande palestrante, porque ele não vai em bairro de pobre, nem centro de pobre. Então é só para elite mesmo. Então vamos ver o que o Chico falou. Chico principiou afirmando que durante 300 anos, quase, os cristãos se reuniam ao ar livre. Ao ar livre. Para que ambiente sofisticado? Jesus nasceu numa manjedoura. O Sermão da Montanha, que é o documento mais importante da humanidade, não foi produzido entre quatro paredes. Pelo contrário, foi embaixo do abacateiro que o Chico transmitiu os ensinamentos de Jesus. Era gato, era cabra, era bode, tudo junto ali com o povo. Mas sim ao ar livre, junto daqueles que são os herdeiros do Evangelho. Junto daqueles que são os herdeiros do Evangelho. Que somos nós todos, através dos tempos. Somos nós todos através dos tempos. Estávamos lá naquela época e hoje já estamos aqui. E já que hoje estamos aqui no Brasil, reencarnado, então nós temos que dar continuidade a aprender o Evangelho e as diretrizes de Jesus em locais simples e humildes. Muito bem. Aí ele continua. Após o luminoso preâmbulo, Chico considerou que se Jesus multiplicou os pães, nós repartimos as migalhas. A ideia de Jesus nos une. A ideia de Jesus, a sua filosofia, os seus fundamentos e as suas diretrizes nos unem. Nos une. Né? Embora sejamos aqui estranhos uns aos outros. Muito bem. Dizendo que a doutrina espírita é, sobretudo, orientação para a vida. Ele aproveitou para se referir às reuniões de caráter elitista. Está vendo? Ultimamente, Chico tem se preocupado muito com o elitismo que está acontecendo no movimento espírita. O elitismo que graça nas fileiras espíritas. Não deixando passar a oportunidade de alertar quanto ao mesmo erro em que incorreu o cristianismo ao metamorfosear-se em catolicismo. Isso é muito profundo, pessoal. Isso é muito profundo. Tá vendo só? Em 81,
1981, junho, 13 de junho de 81, o Chico já nos alertava para que todos nós ficássemos alerta, precavidos, quanto à influência do elitismo em nossa doutrina, para que a gente não deixasse que acontecesse com a nossa doutrina hoje o que aconteceu com o cristianismo, porque Jesus veio aqui nos trazer a boa nova, sofreu para nos trazer a boa nova, não é? E por esse trabalho abençoado, ele foi morto, mataram ele. Aí depois que Jesus desencarna, deram continuidade à propagação da doutrina espírita. Mas o que o homem fez? O homem elitizou através do cristianismo. E hoje estamos aqui no Brasil, aproveitando mais uma vez mais uma oportunidade. E mais uma vez estão querendo elitizar. Aliás, querendo não, já elitizaram a doutrina. Segundo o meu ponto de vista, a nossa doutrina, lamentavelmente, ela está sendo influenciada pelos contrários. Eu calculo que 95% dos centros espíritas do Brasil já estão contaminados pela elitização e pela influência dos contrários, como dizia Chico. Aí é que está, é lamentável. O nosso movimento espírita, infelizmente, lamentavelmente, deixa a desejar. Haja visto o que está acontecendo agora. Nós estamos prestes a voltar, né, politicamente falando, e os espíritas estão sendo influenciados por grandes e famosos palestrantes. Como é que nós ficamos nessa história? Com tanta gente sofrendo em hospital, com tanta gente passando por suicídio e a gente se envolvendo com política? Que espírita que é esse? Bom, mas vamos continuar. Vou repetir aqui. Chico considerou que se Jesus multiplicou os pães, nós repartimos as migalhas. A ideia de Jesus nos une, embora sejamos aqui estranhos uns aos outros, dizendo que a doutrina espírita é, sobretudo, orientação para a vida. Chico, aproveitou para se referir às reuniões de caráter elitista. Ultimamente, Chico tem se preocupado muito com o elitismo que graça nas fileiras espíritas. Que doloroso. Não deixando passar a oportunidade de alertar quanto ao mesmo erro que incorreu o cristianismo ao metamorfosear-se em catolicismo. Fica aí para a sua reflexão. Fica aí para a sua reflexão. Uma coisa é certa, nós não podemos, nessa existência nossa, perder um segundo de nossa existência. Cada segundo nosso tem que ser aproveitado no trabalho do bem de nós outros. Quando a pessoa vive aqui na Terra especificamente e tão somente para aproveitar cada segundo de sua existência no bem seu e do próximo, ele não vai ter tempo nenhum. Não vai ter tempo nenhum para se envolver com o negócio de política. Ou para ficar prestando atenção ao elitismo. Nossa função aqui é o trabalho. Estamos aqui na Terra para trabalhar. Até o último dia de nossa existência, como fez Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e Jesus. Aí ele continua. E nós sabemos que as diretrizes de Jesus, ela foi metamorfoseada. Aí é que está. Os exemplos de Jesus, não é? Suas diretrizes foram muito metamorfoseadas pelo elitismo. Muito bem. Chico acrescentou que as reuniões fechadas são também necessárias, tá vendo? O Chico está dizendo que as reuniões, né, aquelas que não são ao ar livre, ou seja, nos centros espíritas, né, elas são necessárias. Mas
mas carecemos e de encontro aos mais simples. E aí, pessoal, precisa falar mais alguma coisa? Então o Chico está falando, nos alertando, que o trabalho, as reuniões, não é? O culto pode ser a porta fechada. Chico não está condenando isso. Mas, além desse trabalho, existe também o assistencialismo, que é mais importante do que esse evangelho, no meio de quatro paredes. E até mais importante daquele que é realizado, não é? Ao ar livre. Porque, em primeiro lugar, está a necessidade do assistencialismo, que é a consolação, porque a doutrina ela é consoladora. Essa que é a verdade. Porque aí fica, a gente vai ter que optar. O que é mais importante? Assistir um culto, seja ele no meio de quatro paredes ou ao ar livre, ou ir na casa do vizinho, fazer um Pai Nosso para uma pessoa que está acamada. O que é mais importante? Por isso que o Chico falou. Por isso que o Chico está dizendo aqui. O Chico acrescentou que as reuniões fechadas são também necessárias, mas carecemos de encontro aos mais simples, para que todos saibam, e nós também, que somos irmãos uns dos outros. Tá vendo? Quando? Porque vocês vejam como são as coisas. A gente vê aí grandes palestrantes famosos no Brasil inteiro e no exterior. Eles têm muitos afazeres. Tem muito trabalho, está realizando muito trabalho de divulgar a doutrina em outros países e no Brasil. E não tem tempo de ir numa favela levar todo o seu conhecimento. Então, a sua vida está resumida no elitismo. Mas, enfim, para que todos saibam, nós também, que somos irmãos uns dos outros. Está vendo como são as coisas? Então, quando Jesus fazia a sua palestra ao ar livre, todos participavam. Rico, pobre, não é? Os intelectuais da doutrina, todo mundo participava, porque era aberto, não tinha uma pessoa ali na porta cobrando senha, pedindo senha, para poder entrar. Mas esses elitistas, esses palestrantes sofisticados, esses palestrantes famosos, no Brasil e no exterior, que realmente são eloquentes, capacitados, conhecem muita doutrina, nem todo mundo tem acesso a ele. Quem é que tem acesso a ele? Porque eles vão em grandes convenções, em grandes hotéis. É tudo pago. É tudo pago. Quem tem dinheiro se dá o luxo de ouvir a palestra dele. Quem não tem, totalmente diferente de como Jesus fazia ao ar livre, de como o Chico fazia embaixo do abacateiro, como a irmã Dulce fazia, como Madre Teresa de Calcutá fazia. E ao encontro do pessoal da televisão, da imprensa, e ao encontro dos favelados e dos religiosos. Estava aberto a todos. Mas esses grandes palestrantes, está aberto a todos? Não estão. Porque o negócio dele é transmitir as orientações de Jesus envolvido por quatro paredes. É isso que o Chico está falando aqui. É claro que muita gente não está gostando do que eu estou falando aqui, transmitindo aqui. Mas essa é a grande verdade. Eu até escrevi aqui a caneta, né? Que eu gostei muito dessa parte aqui. Eu vou repetir. Chico acrescentou que as reuniões fechadas são também necessárias, mas carecemos de ir ao encontro dos mais simples, para que todos saibam, e nós também que somos irmãos uns dos outros. Porque é verdade. Porque vocês imaginam, eu entendi o que ele quis dizer aqui.
Imagina um local aberto, onde todo mundo tem acesso. Nós não seremos cobrados a dar um centavo. Então, o que acontece? Se eu estou ali, eu olho do meu lado esquerdo, eu vejo uma pessoa milionária. Eu olho do meu lado direito, eu vejo uma pessoa favelada. Olha só, está aberto para todo mundo. Mas se o culto é a portas fechadas, no meio de 4 paredes, nem todo mundo pode entrar. Nem todo mundo pode participar. É isso. Então isso aí é culpa do movimento espírita. Isso é culpa do movimento espírita, que separou esses grandes palestrantes e eloquentes só para a elite. Pobre não tem direito. Tá certo isso? Muito bem. Jesus nasceu numa manjedoura. Muito bem. São também necessários, mas carecemos de um encontro dos mais simples, para que quando desencarnarmos, encontraremos com a família da ideia do coração. Olha só que coisa interessante. Vou repetir que eu gostei muito disso aqui. Chico acrescentou que as reuniões fechadas são também necessárias, mas carecemos de ir ao encontro aos mais simples, para que todos saibam. Então, no meio daquela turma de pobre e rico, né, intelectuais, todos saibam o que dizer isso. E nós também, que somos irmãos uns dos outros. Por quê? Porque quando desencarnarmos, encontraremos com a família da ideia do coração. Aí eu coloquei aqui, junto dos sofredores, da África, ou das ruas, existe reis, governadores, cientistas, políticos, teólogos. Temos que ter esse contato, e não apenas as portas fechadas, por isso não entra mendigos. Tá vendo? Então, hoje em dia, os centros espíritas, um pouco refinado, qual é o mendigo que tem coragem de entrar, se ele vê todo mundo de nariz empinado? Mas ao ar livre, não. O livro sendo aberto ao acaso seria maravilhoso. Hoje não, hoje existe uma programação. Cada semana tem que seguir aquela programação do Evangelho. Mas enfim. Aí ele fala aqui, repetindo, ou seja, Chico repetindo, que na essência somos todos irmãos. Chico advertiu-nos em nome da espiritualidade superior. O cumprimento do dever estabelece a diferença. Igualdade absoluta só existe na origem e na chegada. Os mais fortes são chamados para ajudar os mais fracos. Os que têm mais saúde podem ajudar os doentes. E falou que as reuniões fora de nossas especificidades são boas e necessárias, pela aproximação real que promove, pelo formalismo que é posto de lado. Tá vendo aí, pessoal? É uma pena que a minha voz já não dá mais. Mas eu tinha muita coisa ainda para falar sobre isso. Que, lamentavelmente, é o que está acontecendo no movimento espírita. Lamentável, mas o que mais me deixa triste é ver que agora, neste exato momento, tem palestrantes eloquentes, muito cultos, que estão fazendo lives, orientando as pessoas sobre política, induzindo as pessoas a votarem naquele de sua preferência. Tá certo isso? As pessoas ficam falando dos evangélicos, falando dos católicos, e no fim o espírito está fazendo a mesma coisa. Então, para esses, eu só tenho a lamentar e desejar meus pêsames. Ficou aí para nossa reflexão esse ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo.